Olá, queridos, pastor Jefferson Nascimento. Nós estamos dando continuidade ao terceiro vídeo da aula de capelania cristã do núcleo do CETESC, e nós estávamos falando sobre as características do capelão no vídeo anterior, e então nós vamos dar continuidade nesse terceiro vídeo. Bom, dentre elas destacou-se o amor pelas almas. O capelão precisa ter esse amor pelas almas. Tendo em vista que quando a gente olha para as Escrituras, por exemplo, Mateus 9:36, a gente vai ver Jesus tendo esse amor pelas almas. Jesus para atender as multidões e se compadece delas porque elas estavam aflitas, estavam exaustas e sem pastor. E Cristo para atendê-las. Então, o capelão precisa ter amor pelas almas, precisa ter esse sentimento de amor. Não é? Depois, outra característica do capelão é a sinceridade. O capelão precisa ser verdadeiro, precisa ser franco. Suas palavras em ações com as pessoas, elas devem ser sempre verdadeiras, principalmente com a equipe que ele vai trabalhar. Então, ele tem que ter amor, ele tem que ter brandura, mas ele tem que ser, acima de tudo, verdadeiro. Quando nós olhamos para 1 Timóteo 4:12, nós vemos que Paulo ele vai exortar o jovem pastor Timóteo, pedindo a ele que seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, e acima de tudo, na pureza. Então Paulo ele exorta. Então, o capelão tem que procurar ser esse exemplo, ou seja, você, o ministro que vai exercer a função de capelania, deve procurar ser este exemplo em tudo. Tá certo, querido? E depois, uma outra característica é o otimismo. Isso vai estar lá no livro de vocês. Você precisa ser otimista, precisa ser uma pessoa motivada, e a sua assistência, quando for prestada, precisa ter uma certa motivação. Não tem como você entrar numa ala ou numa sala para prestar o seu trabalho de capelania e você está menos motivado ou estar tão desmotivado tão quanto aquela pessoa que está ali precisando receber uma palavra. E na minha experiência pastoral a gente viu muito isso. A pessoa vai falar uma palavra e acaba recebendo uma palavra de tão desmotivada que ela acaba de estar, né? Então ela chega para fornecer uma palavra, mas ela mesma não tem para ela. Então, nesse momento você precisa ser otimista, ok? Depois, tendo falado dessas características, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a equipe auxiliar da capelania. Eu já falei em outro momento, em sala de aula, e volto a repetir agora nessa videoconferência, que todo capelão deve procurar montar o seu grupo de capelania. Toda igreja deve procurar exercer a sua equipe de capelania e ter uma liderança, não é? Para quando exercer essa liderança, ele não faça sozinho, ele não trabalhe sozinho, porque o capelão precisa também de ter um tempo para a família, precisa de ter um tempo para ele na sua igreja, com o seu pastor. Então ele não pode estar todo domingo fora. Então ele precisa ter essa equipe, né? E assim como o capelão, toda essa equipe ela deve se dispor a auxiliar no ministério da capelania. Então, alguém que já provou da misericórdia de Deus, recebeu Jesus, recebeu o amor do Pai, ele acaba se tornando uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva, ela é Cristo, e ela vai jorrar a vida eterna. Então a gente precisa ver quem tem essa chamada, quem tem essa sede, quem tem esse interesse. E nós vamos ver nessas pessoas algumas características. Primeiro,
elas vão ter a motivação correta, elas vão ter direção do Espírito Santo para fazer esse trabalho. Segundo, elas vão ter convicção, não é? Elas vão ter convicção do valor que Deus colocou no seu coração. Então, ela vai ser madura na fé, discipulada, ela vai ter uma experiência de conversão com Jesus, ela vai ser uma pessoa emocionalmente equilibrada. Então, vocês que estão exercendo o curso de capelania devem procurar pessoas assim e trazê-las ao curso de capelania para que elas também tenham a sua credencial para fazer o trabalho junto com você. Mas você deve fazer a escolha com cuidado. Deve também procurar pessoas para trabalhar com você emocionalmente equilibradas, que saibam ouvir, saibam dar atenção. E, gente, um princípio fundamental: confidência. O capelão deve saber guardar assuntos confidenciais. Essa semana eu estava dando aula em sala de aula e eu falei, a maior dificuldade da igreja hoje é que, assim como as pessoas não sabem guardar as confissões, os pastores também não sabem. E o capelão precisa aprender isso. Eu disse no vídeo anterior que a função pastoral é a função do capelão. O capelão exerce a função pastoral. Exatamente quem vai ser capelão, quem sentir a chamada para ser capelão, é a mesma chamada para ser pastor. O exercício da capelania é um trabalho inicial ou ministério pastoral, certo? Precisa ser experiente na palavra de Deus, na sua praticidade, precisa saber cuidar da aparência pessoal. Isso aqui é um fator interessante, pessoal. Não tem como eu ir fazer uma visita e me apresentar como um capelão, todo desarrumado, todo sujo. A aparência pessoal é muito importante. Eu devo estar com o cabelo bem cortado, com a barba bem aparada, com os dentes bem escovados, com as unhas bem cortadas, bem limpas. Eu sempre falo ao pessoal que o capelão sempre deve procurar ter um jalequinho branco, pôr por cima de uma camisa social com gravata, quando masculino, quando feminino, deve ter um jaleco branco. Esse jaleco você encontra nessas casas que vende produtos para a área médica. É o mesmo jaleco do enfermeiro, é o mesmo jaleco do médico, só que você vai bordar nele, em vez de enfermeiro, médico, você vai bordar capelão, em azul. Então você vai ter esse jaleco, você vai no hospital com esse jaleco e vai fazer o trabalho de capelão com esse jaleco. Bem limpinho, não pode ter derramado café, comida. Então a gente precisa aprender que quando vai fazer um trabalho desse, você não vai fazer comendo, você não vai fazer tomando nada, você já tem que fazer tudo isso antes: comer, beber, cuidar da sua higiene pessoal, escovar os dentes, procurar levar uma balinha de house no bolso antes de entrar na sala ou na cela, ou no colégio, ou na sala de aula, colocar debaixo da língua para você não matar ninguém com bafo. Não é? Eu sou pastor de igreja há alguns anos e eu estou dentro das igrejas, de vez em quando vem algum irmão falar comigo, eu tenho que pôr a mão na boca, porque o cheiro é tão forte que... E obreiros que pregam no púlpito da igreja e pessoas que fazem o trabalho de Deus vão falar perto de você. Agora você imagina você falando com o paciente e o bafão seu matando o paciente. Então tem que ter esse cuidado, né? E tem que procurar ter uma habilidade na comunicação, uma linguagem adequada. Você e sua equipe não podem falar gírias. Tem que procurar se enquadrar dentro de uma linguagem boa de português. Tem que ter uma sensibilidade, você e sua equipe, para identificar as oportunidades que Deus prepara para falar do Evangelho. Vocês precisam ter flexibilidade. Não é no horário que eu quero, não é quando eu quero, não é como eu quero, mas é a oportunidade que me aparece, então eu tenho que ter essa flexibilidade. E um outro item importante que a gente não pode descartar é
a submissão. Toda equipe de capelão, todo capelão, ele tem que ser submisso a um pastor, uma autoridade de uma igreja, que vai direcioná-lo ao trabalho. Muitas das vezes o trabalho vai ser direcionado pelo pastor. O pastor da igreja vai pedir ajuda a esses capelões. Olha, gente, eu tenho tal família para visitar, eu tenho tal igreja para visitar, tal presídio, tal colégio, e ele vai pedir ajuda de vocês. E da mesma forma vocês vão trabalhar essa submissão com a equipe médica do local. Quando vocês chegarem no hospital, por exemplo, para fazer uma visita, vamos até a sala de enfermagem, pergunte quem são os pacientes que estão no quarto, como é que é o estado deles, peça para um enfermeiro acompanhar vocês no trabalho, se possível, né? E ter esse diálogo é importante para que não cometam equívocos, erros, né? Então, precisamos ter um tato profundo, precisamos ter respeito às opiniões diversas. Você pode entrar numa sala e a pessoa não querer ouvir você, não querer uma oração, não querer uma palavra. Você tem que respeitar a opinião dela. Ela não quer, ela não é obrigada a querer, não é, o que você está ministrando. E um outro fator é ser perseverante no trabalho. Precisamos perseverar no trabalho. Então a gente precisa ter essa perseverança no trabalho de Deus, não desistir nunca, ok, queridos? Então eu quero finalizar esta videoaula agora e nós vamos gravar outra depois para continuar o assunto. Nós temos muito o que falar aqui nesse módulo de capelania, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.